A verdadeira razão do Natal. Hoje o devocional nos leva a pensar não no nascimento de Cristo, mas como Cristo abdicou de tudo, se tornou humilde, se rebaixou à forma humana para nos salvar. É esse, quem puder ouvir, eu sempre deixo o link no final do livro, é muito interessante a colocação que ele faz, a forma com que ele coloca essa humildade de Cristo. E a gente parando para analisar é bem isso, por quê? Porque Cristo, ele veio com o único objetivo, nos salvar, nos dar a vida. Para que ele pudesse nascer, ele tinha que morrer, ele tinha que abdicar de todos os privilégios, de toda a glória, de todo o poder. Ele teve que se abdicar de ser Deus para se tornar homem como nós. Então, para que ele pudesse nos salvar. E em Filipenses 2:8 diz o seguinte: e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Para quem não sabe, a morte de cruz era uma das piores mortes que tinha na época. Era a execução realmente usada para pior coisa que acontecia com as pessoas, então era a morte de cruz, o pior, seja assassinato e tal, eles usavam a cruz, como uma forma de punição ali, como uma forma de humilhar a pessoa que estava sendo executada. E Cristo, ele morreu, ele foi obediente até a morte. E é esse exemplo, esse legado que ele nos deixou. Com o seu nascimento, ele nos trouxe a vida, ele nos trouxe a paz, ele nos trouxe realmente a oportunidade de sermos igual a ele. Porque como coloca aqui, ele veio como figura humana, ele se humilhou, ele se rebaixou à figura humana para que nós pudéssemos ter o exemplo, para que hoje nós pudéssemos ter a vida, E ele foi obediente em tudo, Então essa questão da obediência deixa mais do que claro que nós devemos ser igual a ele, Esse versículo, essa colocação que ele coloca aqui, não nos dá argumento ou escapatória para não sermos igual a ele. Cristo veio, se humilhou, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele passou por tudo que passou, A paixão de Cristo mostra só um pouco daquilo que eles conseguiram retratar, acho que nem a metade daquilo que Cristo passou, e você já vê o tanto que ele sofreu, o tanto que ele foi torturado, tudo por amor a nós, por amor a uma humanidade que muitos não dariam valor naquilo, que muitos não reconheceriam ele como Salvador, não reconheceriam aquele sacrifício e aquela obediência. Mas nós que reconhecemos isso, nós que comemoramos o nascimento de Cristo, nós temos que dar valor a isso, olhar para essa humildade, para essa obediência, porque a gente acha que Cristo queria descer aqui, se humilhar a esse ponto, sofreu o que sofreu para salvar nós? Não, gente, mas ele obedeceu. Ele obedeceu a Deus em tudo, porque ele amava ele acima de tudo. E o que falta muitas vezes em nós é esse amor, essa convicção que Cristo tinha, nós precisamos ter. Porque caso contrário, o Natal vai ser só mais uma data, a Páscoa e tantas outras datas comemorativas vão ser só mais uma passagem, não vão deixar um marco na nossa vida. E o nascimento de Cristo marcou não só a nossa vida, como da humanidade toda. O nascimento de Cristo nos deu a oportunidade de servir a ele, a oportunidade de amar a ele, a oportunidade de sermos igual a ele. E como esse versículo deixa mais do que claro, Cristo, ele veio na forma humana, sim, se humilhou, sim, e obedeceu até a sua morte. Que nós possamos realmente parar e refletir no que realmente significa o Natal. O Natal significa a chegada de um Salvador. O Natal significa que Cristo veio para nos dar uma nova vida, para nos dar uma vida livre de todo o pecado, de toda a opressão. Cristo nos libertou de tudo aquilo que nos aprisionava. Então não existe justificativa, não existe argumento, não existe mais para nós. Nós temos que ser como ele, assim foi aqui na Terra. Esse foi o devocional de hoje, gente. Até o próximo devocional.